Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descentraliza Aí. Aqui falamos sobre criptoeconomia, Web3 e tudo que está moldando o futuro das finanças digitais. Eu sou o Vitor Pereira, host desse podcast descentralizado. E hoje recebo aqui Coquinha, Vinícius Fontana, mais conhecido como Coquinha. Cara, prazer ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigado aí por ter feito esse deslocamento para estar aqui presente no nosso podcast, uma honra. Antes da gente começar no papo, só falar um pouco do nosso patrocinador, que é a Clever Wallet. Clever Wallet, que é a carteira de criptomoedas totalmente gratuita e onde você pode fazer sua autocustódia de maneira gratuita e segura. Mais de 40 blockchains integradas. Na tela deve estar aparecendo algum QR Code para você escanear. Você vai ser direcionado para fazer download dessa carteira e você começar a armazenar suas criptos de maneira totalmente segura. Acessa o link aqui embaixo também, se você não conseguir escanear o QR Code, dá o like, segue a gente e vamos pro papo. Autocustódia, importante, hein? Não vai guardar dinheiro em corretora, pelo amor de Deus. Se liga. Cara, hoje já gravei um episódio que antes a gente falou exatamente sobre autocustódia, mano. O que é autocustódia, toda essa questão, foi bem bacana. Cara, e assim, a gente, sempre quando eu trago um convidado aqui, convidado novo, eu fico muito curioso de saber como que você entrou nesse ambiente, cara. Tipo, da onde que você veio e como é que você esbarrou em cripto, em blockchain, cara, como é que você experimentou isso da primeira vez e você viu, caraca, não, esse mercado aqui é um mercado que me fascinou e eu preciso entrar. Cara, foi doideira. Eu tô em cripto há 2 anos só. Que isso? Dezembro de 23, quando eu comecei. Antes, só de ouvir falar, nunca tinha aberto nem uma wallet. Mas tu trabalhava com o quê? Eu trabalhava com vendas online. Antes, eu tinha uma loja de venda de eletroeletrônicos. Eu vendia muito Xiaomi, importava direto da China. Cheguei a vender 2.000 celulares por mês. Caraca. Aí, cara, meu site durou até a pandemia, até fechar tudo. Porque como eu importava direto da China... Era tipo dropship ou não? Não, eu fazia importação mesmo. Eu fazia importação, eu fazia o envio, tinha contrato com os correios, tudo bonitinho. Não fazia dropshipping porque o atendimento ao cliente para mim não era satisfatório no dropshipping. Tipo, qualquer problema que ele tivesse dava muita dor de cabeça. Como não era eu que processava o envio e etc, né? Então, era eu que fazia importação, chegava aqui no Brasil, eu embalava e mandava para os clientes. E aí... meu negócio durou até a pandemia. Bateu a pandemia, fechou. A China fechou inteira. Não tinha de onde trazer, não tinha nem como importar legalmente do Paraguai, se quisesse importar, porque o Paraguai também fechou, tudo fechou. Uhum. Resumindo, eu tinha um negócio que faturava muito, de um dia, do dia para o outro não tinha mais nada. Aí, o que aconteceu? Um mês antes de estourar a pandemia, em fevereiro de 2020 ou 19? 20. A pandemia foi 2020. Em fevereiro de 2020 eu comprei um restaurante. Investi $500 mil no restaurante. Reformei ele fevereiro inteiro, abri em março, início de março, ficou 10 dias aberto e fechou. Caraca, mano. Aí veio o lockdown. E aí tu perdeu esses 500 conto. Isso aí me arrebentou total. Consegui me manter de 2020 até ali dezembro de 2023, mas acumulando dívida. Resumindo, cheguei em dezembro de 2023 e tinha R$5 mil. E uns 800 e poucos mil reais em dívida, mais ou menos. E aí eu sou muito amigo do Soneca. Ele tinha um grupo de cripto. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, tenho 5 mil, preciso investir em alguma coisa. Ele falou, tenta cripto. Tu é inteligente, gosta de tecnologia, vive na internet, já trabalhou com internet. Mas tu já tinha ouvido falar de cripto? Já. Tinha ouvido falar de Bitcoin, mas nunca tinha nem aberto, não sabia o que era wallet, não sabia porra nenhuma. Nada, zero. Pô, maneiro isso, cara. Aí, dezembro de 23 eu entrei no grupo. Aí comecei, a primeira rede que eu comecei a interagir foi Solana. Aí Mint em Solana, aprendendo e tudo mais, como funcionava. E aí em janeiro, por causa da minha interação, só de dezembro na Solana, em janeiro saiu o airdrop da Dimension. E janeiro de 24. Saiu o airdrop da Dimension e só da minha interação com a Solana em dezembro, me pagou R$30 mil de airdrop. Aí eu fiquei louco. Aí tu olhou aquilo ali e tu, pô, mano. Aí eu falei, nossa. A oportunidade tá aqui. Minha cabeça explodiu. E aí eu olhei pra minha mulher e disse, é isso aqui que eu vou fazer. Não sei no que eu vou trabalhar com isso aqui ainda, mas é com isso que eu vou trabalhar.
eu vou estudar, aguenta as pontas aí. Isso já era 2024, daí. 24. Janeiro de 24. Aí eu passei janeiro de 24 e fevereiro, estudando mercado e estudando blockchain, estudando tudo. Tudo que eu pudesse aprender, eu estudava. Das 7 da manhã até 4 da madruga, mais ou menos. Dormia 2, 3 horas quando dormia. 8h30, minha mulher me encontrava, às vezes no sofá ou na cadeira, dormindo. Estudando lá. Direto. Apagava, às vezes, na frente do PC. Aí uma coisa que enquanto eu estudava, uma coisa que eu percebi foi que não tinha criador de conteúdo que fizesse conteúdo para iniciante, né? Conteúdo em português. Eu só encontrava ótimos conteúdos, ótimos criadores, mas para galera que já manjava, que já sabia o que tinha que fazer, etc. Não encontrava conteúdo para iniciante, focado em iniciante. Tipo, alguém que prestasse atenção naquele cara que era eu há 2 meses atrás. E aí, dia 20 de fevereiro de 24, eu criei meu primeiro conteúdo no X, sobre airdrop da Grass. E aí, cara, como era um mercado que ninguém explorava e ninguém dava atenção, tipo, explodiu. Eu tinha 46 seguidores no X, no Twitter, quando eu comecei, em fevereiro de 24. Quando chegou em março, eu tava com 3 mil já. Caramba, em menos de um mês. E aí a galera começou a pedir muita live. Começa a fazer live pra ensinar a galera e etc. Deu dia 23 de março, fiz minha primeira live na Twitch. E aí tu ensinava o que, assim? Tipo, tu criar uma carteira? Era coisa básica. Criar carteira, como aprender. Aí eu trabalhava muito com testnet, porque para mim sempre foi a melhor forma da galera aprender a interagir, né, com a Web3 através do testnet, para não ter risco financeiro e etc. Pega token falsete lá e taca o pau. Aí comecei a fazer live em dia 23 de março, minha primeira live. Quando era abril, maio, eu tava batendo 700, 800 mil pessoas simultâneas na live. Caramba, cara. E aí só cresci. Aí em junho já me convidaram para ser palestrante na Tokenage, foi meu primeiro evento. Aí fui de palestrante para falar sobre isso, airdrop, etc. Mercado de cripto para quem não tem, para quem quer entrar e tudo mais. E aí, cara, tamo aí. Hoje eu tô trabalhando em 8 empresas, Web3. É bom, pode até falar, cara, que peguei tua bio ali, caramba, mano, tu é embaixador de uma porrada de empresas. Sou embaixador da Base, da Arbitrum e da P2P.me. Sou partner da Keygen, que foi a primeira empresa que acreditou em mim, investiu em mim lá em abril de 24, recém tinha começado. Sou criador oficial da CoinMarketCap. Sou Business Development pra Gate aqui no Brasil. Trabalho como advisor para Creators, que é um site de colocar anúncio Web3 na internet. E agora estou entrando como advisor também para um evento que está vindo para o Brasil. E tu também tá na WeSearch. E também tô na WeSearch junto com o Vitor e com o Casta lá. Caraca, cara. E isso, tipo, muito pouco tempo. Por isso que eu falo, pessoal, foi até bom você ter falado isso, porque muita gente acha que tá tarde para você entrar no mercado, cara. Não. O mercado tá só começando. Cara. Uma frase que eu uso muito é: a gente tá vivendo o futuro no presente. A gente tá vivendo o futuro no presente. Ainda mais com esse estouro que tá dando de bolha de IA para lá, IA para cá. A única tecnologia que a IA vai poder utilizar para fazer processamento de pagamento e etc., com velocidade suficiente, com confiança suficiente, é blockchain, cara. Sim. É blockchain. Verdade. É o futuro. Então não tem... Quem quer entrar no mercado, que tem muita oportunidade ainda, porque falta muita gente, é o Web3. É fácil? Não é. Não é nada fácil. Cara, eu trabalho das 7 da manhã às 3 da madrugada. E tô assim há 2 anos. Né? Sempre estudando, sempre procurando me aprimorar. Né? Entrei como analista no Research agora em janeiro, que é macroeconomia, um mundo totalmente novo para mim. Até porque eu sou muito recente ainda, né? na Web3. E, cara, mas tipo, não tem nada assim que vem e digo, vamos fazer tal coisa, e eu digo, não, vamos embora. Se eu não sei, eu aprendo. E esse é o processo. Você é esforçado para pegar a parada. Isso é bom pra caramba. Mano. E eu acho que o ambiente Web3 recompensa muito esse cara, pô. Totalmente. Essa pessoa que, tipo assim, mano, eu tô disposto a pagar o preço aqui, tá ligado? Tipo, cara, 2 anos, eu saí de uma dívida de 800 mil, hoje não tenho mais dívida, vivo totalmente do Web3, faço os meus horários, tipo, tu me chamou pra vir pra cá, saí da minha cidade, tô aqui em São Paulo, amanhã tô voltando, então posso estar em qualquer lugar do mundo, velho. Muito bom, mano. Cara, é muito bom essa introdução. E aí a gente pegando um pouco mais... Falando sobre o ambiente de hoje. Hoje a gente está falando aqui, para quem não sabe, a gente está gravando dia 3 de março.
Cara, o mundo tá meio em caos aí, Totalmente. muita coisa acontecendo, mercado cripto também, muita coisa acontecendo. Eu lembro que eu fico revendo meus episódios do ano passado. E a gente começou o podcast é recente, a gente começou em novembro. E eu peguei ali, fiz uns episódios e tal, e o Bitcoin batendo 120, 120 e pouco, e a gente, caramba. E hoje tá um cenário totalmente contrário. Tipo, um cenário de... Hoje a gente tá batendo Bitcoin 60 e pouco, e por aí. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão, assim. O que levou na tua visão, o que levou o Bitcoin a sair desse topo que a gente bateu para chegar nesse, vamos dizer, não sei se a gente já chegou num fundo, mas queria um pouco da tua visão nesse sentido. Querendo ou não, a gente ainda trabalha com um mercado que ele é muito recente e muito especulativo, né? Não é algo que está consolidado. Essa consolidação vai vir com o tempo, isso é certeza. Tenho 100% de certeza que, como a gente falou, que a gente está vivendo o futuro hoje no presente, mas não é um mercado consolidado ainda. Então, querendo ou não, para investidores e para o institucional, acaba sendo um investimento de risco, onde investe visando lucro, né? Não visando o longuíssimo prazo. Então, com isso, hoje a gente tem, por exemplo, bolha de IA, né? Todos os investimentos mundiais, hoje os principais investimentos, inclusive de governo, estão indo para IA. E a gente está falando que a gente está 4 meses com saída de liquidez de ETF de Bitcoin, com o ETF de Bitcoin negativo, em vez de fechar no positivo. O único ETF hoje, por incrível que pareça, que está fechando no positivo há 3 meses é Solana, né? Por causa do setor da RWA, em Solana está muito aquecido. Sim. Mas se tu pegar os parâmetros e quando a liquidez está saindo do Bitcoin e quando está entrando Solana, tipo, não bate. É um valor absurdo que está saindo de liquidez do Bitcoin para um valor irrisório que está entrando em Solana nos ETFs. E aí a gente se pergunta, para onde está indo essa liquidez, né? O grande problema da IA é que a gente não tem dados on-chain como a gente tem no Bitcoin para ver que está saindo liquidez, né? E a gente consegue ver que não está voltando para blockchain essa liquidez. Então, uma das grandes teorias que a gente tem lá na Research, ainda, inclusive, mandar um abraço para o Vitão, que estava aqui esses dias, é que provavelmente 95% de certeza está indo para IA, para infraestrutura de IA, energia, microchips, toda a infraestrutura, né? Então, muito provavelmente, essa queda é por conta disso. E a gente consegue ver que não é só o Bitcoin que está caindo. O setor de software, de tecnologia, também está caindo. Por quê? Porque está indo esse investimento, né, para o setor de IA. E ainda, outro dado que a gente consegue visualizar é, com essa queda, muitos Bitcoins OGs, que são aquelas pessoas que têm Bitcoin há muito tempo, acabaram fazendo uma venda muito grande, né? Os caras realizaram. Os caras realizaram muito. A gente tem acompanhado isso, que a realização, agora nesses últimos meses, tem sido recorde. E uma das teorias que a gente tem é, como essa galera é uma galera ligada em tecnologia, porque a galera que tem Bitcoin há muito tempo é a galera que é ligada em tecnologia e apostando Bitcoin lá atrás. São aqueles quando ninguém acreditava. early adopters, né? Então, da curva lá de inovação. Exatamente. Então, qual que é o movimento que a gente está vendo? Eles estão realizando lucro, né, do Bitcoin deles para investir em outro setor que está acontecendo o boom ou que eles acreditam como eles acreditavam no Bitcoin lá atrás. Pô, faz sentido. Que é IA. Faz sentido. Eu li até um artigo que você fez eu acho que foi o primeiro artigo que você fez para o Research. Para o Research, exatamente. Cara, muito bom. Falando um pouco sobre isso, né? De para onde que estava caminhando essa grana, né? Exatamente. Essa grana de... E aí, quando a gente fala de... eu não sabia que o pessoal de OG, né? Que segura mais de 155 dias. Né? Isso, 156 Bitcoin, dias ou mais. Eles estavam realizando já estão realizando e provavelmente estão migrando para essa parte de IA, que IA tem crescido bastante. E aí, tipo assim, quando a gente fala a gente enxerga o Bitcoin hoje, pelo menos eu tava até conversando aqui com o Vinícius e com o Léo antes, eu enxergo o Bitcoin muito mais... o valor dele não está muito focado, para mim, não está focado só no preço dele. Tem muito mais por trás ali, que ele tem a oferecer. Com certeza. Essa galera que está entrando do institucional agora, eles tendem a olhar um pouco mais pro preço do Bitcoin do que pro valor
que ele tem. Né? Enquanto a gente não tiver um setor de Web3 de blockchain consolidado, onde a tecnologia é usada em larga escala, sim, eles veem o Bitcoin como uma aposta, como um aporte financeiro visando multiplicar valor. Né? É dessa forma que o Bitcoin ainda é visto. Só que o que acontece? Como a gente está tendo essa... Até eu falo no artigo. Como a gente está tendo essa bolha, né, esse estouro de IA, vai chegar um momento que a IA vai precisar de um lastro financeiro ou de uma moeda financeira forte que funcione muito bem digitalmente e que ela consiga guardar valor naquilo com segurança. Né? E qual que é a melhor moeda que a gente tem para isso hoje? É o Bitcoin. Né? É o Bitcoin. Então, num futuro muito próximo... Eles vão convergir ali. A tendência é eles convergir. É uma das teses que a gente tem. Muito bom. E aí, assim, a gente... falando sobre um pouco sobre as narrativas, né? Que a gente tem falado. Nesse ciclo, a gente começou... Até falando com o Vitão, a gente estava trocando ideia e, a gente começou com narrativa de IA. E aí depois se tornou muito stablecoin. E aí parece que agora IA tá voltando de novo aí. Pelo menos no ambiente TradeFi ali. Mais ou menos. A gente está muito focado ainda na parte de privacy. Se a gente pegar as últimas entrevistas do Vitalik, acho que se a gente pegar as últimas 10, umas 9, ele fala de privacy. Que são as moedas privadas? Fala não só isso, também. A gente pode colocar, por exemplo, o Zcash, né, como um exemplo. Mas privacy na rede. Né? Tecnologia ZK, a gente tem a tecnologia a FHE também. O que é? Privacidade para quê? Para instituições mesmo conseguirem utilizar com segurança, né? E conseguindo cumprir normas legais dos países onde desejar atuar, baseado em privacidade, porque a gente está falando de pessoas, né, que têm o seu dinheiro lá e que, se a gente quiser uma adoção institucional em larga escala, que aí a gente está falando de amadurecimento do uso da blockchain, a gente precisa trabalhar muito em privacidade. E é isso que o Vitalik está muito focado, principalmente para conseguir fazer essa adoção institucional e, segundo, para tentar proteger os usuários dessa corrida que os governos estão fazendo contra a cripto. Né? A gente está vendo o governo brasileiro a forma que está agindo. Sim. Né? Tá vendo também, com relação aos Estados Unidos também, o Trump tá muito em cima. O Banco Central lá dos Estados Unidos também está... Eles estão tentando aprovar algumas leis lá para trazer essa regulação. E aí, o foco na privacidade é isso. Então, são duas coisas que acabam caminhando juntas. Conseguindo colocar a privacidade na rede, automaticamente tu consegue trazer bancos e instituições financeiras para trabalhar com segurança dentro, né? Garantindo a privacidade dos seus usuários e cumprindo normas legais dos países onde quiser atuar, juntamente com os usuários se sentindo mais seguros, né? E sabendo que a parte das transações ainda continuarão públicas, né? Para te provar que realmente aquele valor que tu transferiu do ponto A para o ponto B, mas quem transferiu e os valores, ela consiga circular dentro de um bloco onde só quem tem que ver realmente veja, né? E não seja realmente qualquer pessoa. Sim, faz sentido. Porque hoje, se eu faço uma transação para você, você consegue ver o meu endereço, consegue ver quanto que eu tenho lá, qualquer pessoa também consegue ver. Exatamente. Quem tiver o endereço da tua loja consegue ver tudo que tu tem. Diferente do Pix, por exemplo. Mal comparando. Tipo, se eu faço um Pix para você não sabe quanto que eu tenho na minha conta. Tipo, essa transparência é interessante, é importante. Mas até que ponto ela traz segurança para um usuário que tem muito dinheiro, por exemplo? Tem tipos de transações que não é interessante. Exatamente. Tipo, se eu transfiro $100 mil para ti, quem que é interessante saber dessa transferência? Só eu e você. Ou talvez nem eu preciso saber, tipo, quanto que você tem na tua carteira. Tá ligado? Exato. Tipo, eu te transferi 100 mil, mas não é interessante tu saber que eu tenho $1 milhão, por exemplo. Exato. Entendeu? Então é isso. Essa é a ideia por trás de privacidade que a galera tanto fala hoje. Né? Para mim, que trabalha com o usuário final, o meu foco é sempre, né, proteger o usuário. Então, uma das coisas que eu mais falo é sobre isso, sobre autocustódia, sobre ter hard wallet, sobre utilizar serviços P2P. Né? Sim. E aí você enxerga, então, que a gente tem hoje essa narrativa bem forte surgindo. E a IA crescendo. Porque
Porque a gente tem também um grande paradoxo aí, que as duas coisas têm que andar junto. Por quê? Quando a gente está falando de IA, provavelmente a próxima grande revolução vai ser agentes de IA, que são inteligências artificiais que façam as coisas pela gente, né? Nada de hoje eu entrar no chat GPT e eu pedir para ele pesquisar qual o melhor celular, ele me dá os dados e aí eu faço a escolha, eu tenho que fazer a compra e tudo mais. Não. A gente está falando de eu chegar para uma inteligência artificial e dizer, eu quero comprar um celular até $2.000, pesquise a melhor opção até esse valor e compre para mim. Mande entregar aqui em casa ou no meu escritório. Entendeu? Para a IA conseguir fazer isso com segurança, precisa de privacidade. Né? Precisa de privacidade. Hoje a gente já tem algumas redes que estão caminhando para esse sentido, que a gente já... Eu vi bem por baixo, assim, aquela Virtuals, né? Que tem agente de IA ali. Mas ali não, é outra parada. Não tem muita coisa. Se a gente falar em questão de tecnologia hoje, ZK e ZKP, e junto com a Zama, são as duas principais assim, empresas, entre aspas, que estão trabalhando com produtos que a gente enxerga assim, que realmente vão ser utilizáveis e que a tecnologia faz sentido. Né? ZK, inclusive as duas, elas se complementam, tá? ZK a gente utiliza para fazer a prova de que um valor é real, e a FHE a gente utiliza para fazer o cálculo sem mostrar dados. Então, vou pegar um exemplo bem simples para o pessoal entender. Boa. Eu tenho R$100 e eu quero adicionar mais R$50, certo? O que o FHE faz? O FHE faz o cálculo do 100 mais 50, mas e dá o valor final de 150, mas ele não sabe que o valor primário é 100. Entendi. Tá? Ninguém consegue saber isso, só o código. E é impossível de quebrar. O que o ZK faz? Cheguei no valor de 150. O FHE ele não consegue provar para mim que é 150. Ele só dá o valor, mas ele não a tecnologia FHE ela não consegue provar que o cálculo foi feito corretamente. ZK consegue. ZK vai trabalhar de forma totalmente privada, te dando a prova de que o valor é 150, que o cálculo foi feito correto, que é 100 mais 50, mas 100 mostrar o 100, nem mostrar o 50. Tu só manda a pergunta para ela. O valor final é 150? Ela vai te dizer sim ou não. Sim, o valor é 150 ou não, o valor não é 150. Então, ela só dá essa prova. Sim, né? sim. Então, acaba sendo tecnologias que provavelmente quase 95% de certeza que irão trabalhar juntas. Né? E a FHE hoje é a principal tecnologia que a gente vai ver o institucional adotando. Quando a gente estiver falando de banco adotando cripto, para fazer transações através da blockchain, provavelmente a gente vai ver tecnologia FHE dentro da rede bancária. Cara, que interessante. Não conhecia essa tecnologia. Que o protocolo, ou o nome da empresa que está desenvolvendo ela é Zama. Se tu quiser pesquisar depois, fica à vontade. ZAMA. ZAMA. Show de bola. Cara, e aí a gente falando um pouco olhando um pouco mais desse cenário macro, voltando um pouco a falar sobre isso. Eu ouvi também muitos investidores falando que o Bitcoin ele tende a responder mais rápido do que os outros investimentos, no sentido de estourou a guerra aí, o Bitcoin responde um pouco mais rápido do que as outras moedas, os outros investimentos, porque ele é 24/7. Né? Tem duas coisas que a gente consegue, assim, digamos, que se movimentam quase em tempo real com qualquer coisa que aconteça no mundo. Bitcoin e Prediction Markets. Né? São duas coisas, assim, Prediction, inclusive... Tá em alta pra caramba isso daí. Prediction, inclusive, a gente consegue saber que alguma coisa vai acontecer antes dela acontecer. Né? É um mercado muito forte. E como a gente está falando de pessoas apostando, então com certeza tem muita gente que tem informação privilegiada lá, que está fazendo aposta ou está criando mercados. Né? Isso que hoje ainda a gente tem, os prediction, eles estão muito reticentes em deixar as pessoas criarem seus próprios mercados. Para te criar um mercado, tem que mandar, por exemplo, para a Polymarket, ela tem que avaliar e aí ela tem que aprovar. Né? Quando a gente tiver liberado para as pessoas criarem os predictions em tempo real, aí sim a gente vai ver realmente coisas saindo, né? A informação saindo antes dela realmente acontecer. Né? Então, realmente, por ser 24/7, Bitcoin é a principal moeda, assim, o principal termômetro financeiro que a gente consegue
acompanhar e ver como o mercado vai interagir quando estoura uma guerra ou quando, por exemplo, fechar o Estreito de Hormuz. Agora, abasteça os seus carros, hein? Vai ficar cara a gasolina, mano, provavelmente. Que doideira. E, inclusive, o fechamento do Estreito de Hormuz provavelmente acabe respingando um pouco no Bitcoin, porque eu acho que um pouco dessa liquidez pode vir para nós. Você acha que um pouco da liquidez que sai que vai sair dessa galera que tá no petróleo vai para porque o que acontece? Com o fechamento do estreito, a tendência é o preço do petróleo subir muito. Sim. Quem tem investimento em petróleo, vende o investimento, Bitcoin tá barato, vai comprar Bitcoin. Entendi. Entendeu? Cara, só para abrir um parênteses aqui, você consegue explicar um pouco para a galera a importância desse estreito de Hormuz, o que passa ali? Vamos lá, o Estreito de Hormuz ele passa exatamente na fronteira do Irã ali, tá? Aproximadamente 20% de todo o petróleo do mundo passa por ali, em navios cargueiros de petróleo. Hoje, o Irã, por conta das parcerias com a Rússia e a China, os únicos navios petroleiros que estão passando por ali são chineses e russos. E os outros, eles falaram que se alguém tentar passar, eles vão afundar e azar. Como a gente está falando de 20% de todo o petróleo do mundo, a gente está falando de 20% de menos petróleo circulando, né? Imagina, já que a gente está falando de blockchain, imagina pegar 20% dos 21 milhões de Bitcoin e simplesmente tirar eles da blockchain. O preço do Bitcoin automaticamente vai subir. É aquela famosa petróleo lei, é a mesma né? coisa, exatamente. Quando a oferta vai diminuir e a demanda ela vai continuar. A demanda ela continua mesmo. E quando tem menos oferta e a demanda se mantém, o preço sobe. Exato. Isso aí funciona para tudo, inclusive para o dinheiro. Então, quanto Pra mais dinheiro é impresso, menos ele vai valer, porque ele tem mais oferta no mercado. Perfeito. E aí a gente, na tua visão, Bitcoin, nesse sentido, ele ainda é um ativo de risco? Ou você enxerga ele como uma reserva ou um hedge? Cara, não dá pra para quem analisa blockchain, para quem analisa cripto, não dá para dizer que o Bitcoin hoje ele é uma reserva de valor, porque se a gente acompanhar o gráfico do ouro com o gráfico do Bitcoin, eles não casam mais. Há um bom tempo já deixaram, né, de ser gráficos semelhantes, né, que andem juntos. Hoje Bitcoin está muito mais para um ativo tecnológico mesmo. Tanto que se a gente pegar o gráfico, fizer a comparação do gráfico do Bitcoin com o gráfico do SP500, se não me engano, da Nasdaq, eles andam muito parecidos. Eu acho que tem aquele da Russell também, né? Exatamente. Eles andam muito parecidos com o setor de software de tecnologia. Então, hoje, para investidores, ele é muito mais visto como um ativo de tecnologia, mesmo tecnológico, do que um ativo como o ouro, que seja para guardar liquidez, assim. E tu acha que isso é bom? Cara, eu acho que isso faz parte do amadurecimento ainda, né? Como a gente falou antes, blockchain não é uma coisa madura ainda, uma tecnologia madura, uma tecnologia com adoção suficiente ainda. Mas dentre todos os tokens que a gente tem hoje na blockchain, o que mais tem capacidade de reserva de valor, com certeza, é o Bitcoin. Com certeza. Então, eu acho que ele ainda vai se tornar, né? Vai chegar nesse ponto tão bem visto e tão valorizado quanto o ouro. Eu acho que sim. Mas a gente não está ainda nesse ponto de amadurecimento, né, de adoção de blockchain para a gente ter essa visão ainda. E não adianta, o gráfico não mente, né? E até você pontuou um pouco atrás sobre a questão do RWA também. Você disse em relação à Solana que a Solana também, se a gente compara ali nos gráficos, ela não teve uma queda tão... Os ETFs. Enquanto os ETFs de Bitcoin e Ethereum eles estão há 4 meses só saindo liquidez, fechando sempre o mensal no negativo, ou seja, mais liquidez saindo do que entrando, Solana está ao contrário. Solana está no positivo. Como eu disse, enquanto a gente tem 200 milhões de dólares saindo de Bitcoin, a gente tem 20, 30 milhões entrando em Solana. Né? Os valores são bem discrepantes ainda. Mas está entrando, Solana está fechando, os ETFs de Solana estão fechando no positivo. Se a gente pegar nos últimos 3 meses, Solana teve um crescimento no setor de RWA de 800 milhões para mais de 1 bilhão já. Isso por conta daquela Xtogs ou não? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É mais... O que acontece? Solana é uma das redes mais rápidas que a gente tem hoje no mercado, né? Em questão de funcionamento e em questão das transações acontecerem em tempo real. Quando a gente está falando de RWA, que é ativos do mundo real,
para blockchain, isso é muito importante, né? A gente precisa de execuções instantâneas, porque a gente está falando de ativos que no segundo seguinte pode estar valendo 30% menos. E quando ele chega no mundo real valendo 30% menos, a gente precisa que na Solana ele esteja 30% menos também. Por quê? Porque senão ocorre arbitragem. Entendeu? Eu posso comprar mais barato no mundo real e vender mais caro na Solana, por exemplo. O mesmo ativo, né? Mas quais os tipos de ativos que estão sendo negociados na rede Solana? O que está mais forte agora é ativos imobiliários. O mercado imobiliário ele tem olhado muito para esse setor da RWA e tem procurado cada vez mais tokenizar, né? Casas, terrenos. A gente pode falar também daqueles condomínios imobiliários, né, onde tu compra uma cota e aí tu faz um aporte financeiro e fica recebendo rendimento, né? Sim. Então, esse tem sido o setor que mais tem crescido. Caramba, isso aí eu não sabia. Mas tipo, tem algum país específico? Não, é meio que global. Basicamente, prioritariamente o mercado americano. Né? O mercado americano acaba sendo mais forte disso. Mas o mercado asiático ali, a parte de Emirados Árabes Unidos, Dubai, etc., também tem olhado muito para isso. Pô, show de bola. A gente, quando você falou que você começou tem pouco tempo nessa área, isso acho que abre um leque para a gente falar também. Eu acho que você vai ter uma propriedade muito grande de falar sobre os primeiros entrantes assim, de cripto. Muita da gente que acompanha o podcast e me conhecia pessoalmente não sabia que eu trabalhava com cripto. Sim. E aí, depois que soube do podcast, ficou, caraca, tu trabalha com Bitcoin e tal. Como é que eu compro? Como é que eu entro nessa parada? Para você, qual é o caminho, vamos dizer assim, o caminho de sucesso para o cara que está querendo entrar hoje no mercado para ele seguir? O que ele deve fazer? A gente está falando do mercado que normalmente quem compra Bitcoin são pessoas que já têm o poder aquisitivo muito alto, né? E eu trabalho muito com pessoas do tipo, eu trabalho 8 horas por dia, tenho umas 4 horas no final do meu dia e eu quero fazer alguma renda extra e eu sei que blockchain e Web3 é o futuro. Eu quero começar a entrar nisso. Como que eu entro sem eu ter nenhum tostão furado? Né? Como que eu começo a aprender? Qual que é o caminho que eu sigo? Que basicamente foi como eu comecei, né? Então hoje todos os meus conteúdos, e tem muito conteúdo no meu Twitter, por exemplo, que é focado nisso. Quando eu faço um tutorial de algum projeto, de algum protocolo, eu faço pensando na pessoa que nunca viu nada. Eu quero que alguém que não tenha conhecimento nem do que é uma MetaMask, do que é uma wallet, olhe aquilo e veja, cara, se eu tentar, acho que eu consigo fazer. Então eu faço um passo a passo assim, clique aqui, clique ali, mini vídeos, etc. Procuro trabalhar dessa forma. Mas para quem está entrando no mercado hoje, que nem eu entrei, sem saber nem o que é o wallet e tudo mais, cara, os melhores canais acaba sendo YouTube. ChatGPT é muito bom. Quando eu entrei lá em 2023, IA não estava nem 10% do que está hoje. A gente está falando de 2 anos, então cresceu muito rápido, né? O ChatGPT que eu usava lá quando eu comecei era o Google, né? Hoje a gente tem o ChatGPT que ele explica tudo e te dá links ainda. É muito mais fácil. Sim. Então, utilizem IA. IA é muito boa para ensinar, para aprender, para explicar as coisas, né? Aquilo que eu fazia antes de tutoriais, explicados, etc. Hoje qualquer um pergunta sobre um protocolo, sobre um airdrop que está acontecendo, como que eu farmo, como que eu acumulo pontos, etc. É só lá perguntar para o ChatGPT, botar o link do protocolo e vai te dar o passo a passo completo, né? Então inclusive, já reclamando, o ChatGPT tirou meu emprego, né? Dessa parte aí. É o futuro, gente, não tem muito o que fazer. Então, eu acho que a melhor parte é isso. Começar do princípio, entender o que é carteira, o que ela faz, principalmente. E ter esses conceitos bem enraizados. Exato, né? Tem que ter esses conceitos bem enraizados, entender como a blockchain funciona, perguntar, né? Questionar como funciona, o que é blockchain, qual que é o conceito dos blocos. Tem muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, mas é muito fácil. Realmente é uma coisa super simples, não tem mistério nenhum, gente. E aí, para treinar, eu sempre falo, antes de começar a colocar dinheiro, tu precisa aprender. Tu precisa aprender o que é stake, como montar uma pool de liquidez, como que um gráfico se movimenta. Quando a pool cai, o que tu tem que fazer.
Se tu vai operar futuros, que é uma coisa que muita gente perde dinheiro por entrar sem saber o que está fazendo, vai treinar em testnet como que funciona um short, como que funciona um long, como que tu abre um stop loss, né? Como que tu faz um profit loss, né? Um profit gain, que é quando basicamente bate o valor que tu quer e tu já tem o profit que tu queria, ele automaticamente vende para ti, tu vai chegar lá e o dinheiro vai estar só lá na tua conta, no teu bolso. Então é isso. Eu acho que eu sempre falei, e é uma coisa que eu prometo vou falar pro resto da minha vida, o melhor lugar para se estudar acaba sendo o testnet, porque com o testnet tu aprende interação de carteira, tu aprende stake, tu aprende o que é uma cripto, como ela funciona, tu aprende o que é falsete, tu consegue aprender o que é um short, um long, consegue operar futuros em testnet, tu consegue aprender o que é um swap, né? Que é uma coisa que pra gente é básica, mas tem gente que tu fala swap, vai ter gente que não vai saber o que é. Tu vai aprender o que é bridge, né? Ou o que fazer quando uma bridge der errada, que acontece muitas vezes, né? De tu tá transferindo o token da Solana para BNB, por exemplo, e dar algum erro na bridge. E aí tu aprender, tu também aprender... Para onde recorrer, né? Exatamente, para onde recorrer. Tu aprender também a como olhar nas partes dos scans das redes, né? Para ver da onde que saiu o token, para onde que ele foi, qual carteira interagiu, como fazer todo o caminho. Isso, quando tu está estudando uma testnet, faz uma bridge, é muito bom, porque tu consegue ver que a tua carteira enviou para tal carteira, daí saiu daquela carteira, enviou para uma outra carteira numa outra rede, daí daquela outra rede foi para outro lugar e aí utilizou diversos serviços. Então, tudo isso tu vai aprendendo como o blockchain funciona e como as coisas funcionam. E sem tu ter risco de perder um centavo. Por quê? Porque tu está utilizando tokens de testnet. São tokens falsetes que não têm valor monetário, mas que tu consegue acumular eles o quanto tu quiser. E aí, qual que é a vantagem de, por exemplo, eu quero aprender a investir em cripto. Tipo, eu quero fazer um depósito como eu deposito na poupança e quero contar só com investimento. Testnet tu também consegue fazer isso. Vai lá, faz o stake, aprende o que é, qual a diferença de APR e APY, por exemplo, como que os rendimentos estão funcionando. E aí depois, quando for começar a colocar o teu dinheiro, tu já sabe disso. Se eu tenho 20% de APY, isso vai me render tanto por dia, vai me render tanto por mês. A blockchain calcula dessa forma, é valor sobre valor, não. No caso da PR, eu preciso todo dia chegar lá no final do dia. Se eu quero um rendimento diário, eu tenho que chegar no final do dia, eu tenho que reaportar aquilo que eu ganhei, né? Porque não é automático. Então, cara, tudo isso tu consegue aprender com o testnet. E agora ainda com a IA nos ajudando a galera, né, na parte das pesquisas e tudo mais, é só querer, gente. Pô, e assim, é só querer. Tu falou alguns conceitos que eu achei interessante, assim, até pelo caminho que a nossa conversa está indo. Esses conceitos mais bases, assim, tipo, você falou em relação ao blockchain. Muita gente ainda me pergunta o que é blockchain. E aí eu tento explicar da maneira mais simples possível. Eu já teve 2 palestras que eu fiz na FGV, lá do Rio, que um professor me convida e eu falo para um grupo de marketing o que é a blockchain. Então, tipo, as pessoas ali do marketing não necessariamente são técnicas o suficiente para entender como que ela funciona. Sim. Não, pô, já deu palestra para FGV, tem muito mais propriedade de falar com blockchain funcionando o que é. E aí, assim como é que você explica o que é uma blockchain para um leigo que tá, tipo, chegando agora? Cara, beleza, o que é blockchain de maneira bem, bem simples, assim? Cara, a blockchain a gente está falando, a forma que eu explico é dessa forma. A gente está falando de uma rede que tem vários blocos e o trabalho dela é pegar o bloco com informações do ponto A e entregar para o ponto B. Né? Isso com segurança e aí com tecnologia suficiente para, quando ele chegar no ponto B, ele chegar exatamente com o que ele saiu do ponto A. Né? Então, qual a forma mais segura hoje de eu pegar uma caixa, colocar essa xícara, essa garrafa, colocar ela dentro, vou pagar uma FII para entregar e eu tenho certeza que o que eu coloquei dentro vai chegar. Né? Pensa como se fosse, pensa nos correios funcionando de forma perfeita, onde não tivessem humanos interagindo, né? Então não tem possibilidade de quebrar nada, não tem possibilidade de roubar nada, não tem possibilidade de ter endereço errado, né? Porque não é um humano que preencheu o endereço. Não tem possibilidade de ter greve. Não tem possibilidade de ter greve, não tem possibilidade do carro quebrar enquanto está indo, de algum acidente na estrada. Pensa nos correios funcionando de forma perfeita. Eu acho que a melhor definição de blockchain é isso. Porque são
seria como se a gente colocasse uma caixa nos correios com o conteúdo dentro e a gente tivesse 100% de certeza tecnologicamente que ela vai chegar no endereço onde eu mandei ela, né? Só que qual que é a vantagem da blockchain? Ao invés de cada usuário pegar uma caixa e mandar para o seu usuário, não, essa caixa ela suporta produtos do Brasil inteiro, digamos assim, dentro dela. Todo mundo consegue colocar. E aí, quando ela chega lá no ponto B, né, que o bloco passa, a gente chama do bloco passar, quando ele chega lá, todas essas entregas automaticamente vão para os seus destinatários. Isso num bloco só, né? Então, quando eu explico como o blockchain funciona, eu explico dessa forma. Eu acho que, para mim, é a forma mais fácil de entender, assim, para quem é 100% leigo. Entendeu? Ainda mais para você que veio de vendas. Então. Então, faz total sentido. Mas eu nunca tinha ouvido uma explicação assim, mas fez muito sentido. Fez muito sentido. E aí você falou de várias outras aplicações que são aplicações que são muito interessantes, que eu tenho utilizado bastante. Tipo, você falou de pool de liquidez, que é uma parada que, para mim, hoje, é algo que eu tô mais me aventurando, assim. Eu tô gostando de fazer, essas questões. É uma coisa que dá um dinheiro legal, né? Principalmente quando tu acerta a pool. Isso. Né? Que tá tendo uma boa movimentação e, ao mesmo tempo, é relativamente seguro, né? Exato. É muito mais seguro do que tu ir operar futuros, por exemplo. É isso que eu ia perguntar. Tipo... Porque o que acontece? Para quem não sabe, o que é uma pool de liquidez? Boa. Imagina que a gente tem Bitcoin e dólar, certo? O Bitcoin ele é valorizado em dólar. Então, cada um Bitcoin vale hoje 86 mil dólares, mais ou menos. 66 mil dólares. Podia estar em 86, né? 66 mil dólares, mais ou menos, tá? O que permite ter essa liquidez que quem tem um Bitcoin quer pegar 66 mil USDT e o que dá essa liquidez que quem tem 66 mil USDT quer pegar um Bitcoin? São essas pools de liquidez. O que é uma pool de liquidez? É uma piscina gigantesca onde pessoas como eu ou o Vitor, a gente pode ir lá e colocar, eu tenho meio Bitcoin e eu tenho 33 mil dólares. Eu quero ter um rendimento desse meu dinheiro, né, com aquelas pessoas que estão movimentando Bitcoin e dólar dentro de uma determinada rede, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Uniswap aqui na rede da Base, né? A Base, ela utiliza o CBBTC, que é o Bitcoin da Base. Então, eu vou lá e coloco meio Bitcoin dentro da piscina de liquidez e coloco 33 mil dólares. Quando o Vitor ou qualquer outra pessoa chegar lá e fizer ou uma compra ou uma venda, o valor vai se movimentar dentro dessa piscina. E quando o valor se movimenta dentro dessa piscina, como eu sou um dos investidores dessa piscina, eu ganho FIIs por conta disso, eu ganho taxas por conta disso, ganho um rendimento em cima disso. Por quê? Porque eu estou entregando, né, o meu dinheiro para ter essa liquidez e essas pessoas conseguirem fazer essa movimentação financeira. Então, pool de liquidez é exatamente isso. E aí, qual que é o risco da pool? O único risco da pool é ela parar de gerar rendimento. Quando que ela para de gerar rendimento? Ela tem um range. Então, quando eu vou abrir a pool, eu quero que ela trabalhe com o Bitcoin de 60 mil dólares até 70, por exemplo. Eu estou dando uma range aqui de 10 mil dólares. E aí, enquanto o valor do Bitcoin estiver dentro dessa range, eu estou ganhando taxas. Se o Bitcoin subir a 71 mil dólares, eu paro de ganhar taxas. Porque, basicamente, a minha pool caiu. A minha piscina de liquidez, ela garante só dentro de 60 a 70. Quando ele passa para 71, automaticamente ele não está mais pegando o dinheiro da minha... Você não está provendo liquidez. Não tá mais, o valor, o dinheiro não está saindo mais da piscina que eu estava aqui. Está saindo da outra piscina que está de 71 a 75, por exemplo. Né? E aí pode ter várias e várias e várias piscinas. Quanto mais curto for o range, normalmente paga mais. Por quê? Porque tu está assumindo um risco maior de tu deixar de ganhar taxa. Né? Ela opera num range de liquidez menor. Logicamente, tu ganha mais taxas. Se tu bota um range maior, tu ganha menos taxas, mas tu tem a segurança do tipo, se eu deixar um mês minha pool e eu nunca mais ficar sem olhar, eu tenho quase garantido que eu vou estar recebendo taxa. Né? Então, uma galera que tem muita grana que faz isso, né? Tipo, bota lá, o cara bota um range grandão e joga... Eu tenho uns amigos que eu conheço que tem pool de liquidez na Solana de $500 mil, mais ou menos. O cara vive disso dentro da Júpiter lá. Tipo, só deixa lá e, cara... E é bom, só disso. E é bom, tipo, falar também que, por exemplo, se o cara sai do range, né? Por exemplo, nesse caso aí saiu para 71 mil dólares,
você acabou ficando 100% em dólar, né? Exatamente. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Como eu coloquei meio Bitcoin e coloquei $33 mil, conforme essa flutuação de preço acontece, a minha pool ela vai ou comprando mais Bitcoin se o preço do Bitcoin cai, ou comprando mais dólar se o preço do Bitcoin sobe. Então, quando a range ela cai, que a gente chama que a pool caiu, das duas uma, vai depender para onde ela foi. Se o preço dela subiu para 71, eu vou ter 100% dólar. Se ela caiu para 60, eu vou ter 100% de Bitcoin. Então, uma excelente forma também para quem quer. Conheço muita gente que, eu quero comprar Bitcoin, mas quero comprar só na queda. Bota só dólar dentro da pool e deixa. Exatamente. Conforme o dólar vai caindo, tu vai comprando em DCA automático. Exatamente. Isso é maravilhoso. Fiz isso nessa queda agora? Boa. Pô, melhor coisa, cara, porque você não precisa ficar lá toda hora comprando. Você faz uma pool de DCA de compra, cara. E já era. E ainda tu vai recebendo FII, porque exato. Tu colocou liquidez dentro da pool. É muito bom. Eu acho assim, tipo, antes de você escolher a pool, você ter a estratégia, né, da pool. Cara, tipo... A minha estratégia era comprar Bitcoin. Então, mano, eu poderia muito bem chegar lá e comprar Bitcoin. Mas só que eu fui lá e vou fazer uma poolzinha de DCA de compra, vou comprar Bitcoin e vou depois também ganhar umas taxinhas em cima disso. É isso. E aí eu me sentiria super confortável se minha pool toda virasse para Bitcoin, que era o que eu queria. Uhum. E também se ela ficasse toda dólar, também ficaria de boa, entendeu? Porque muita gente monta pool, tipo, bota uma meme coin lá e bota uma outra, tá ligado? E aí, caraca, tu vai ficar 100% confortável se a tua pool ficar 100% numa meme coin, tá ligado? É foda. Isso é complicado, cara. É complicado. E uma parada que eu não... Cara, eu sei zero, e você vai poder explicar um pouco pra gente... como é que funciona essa parada de futuros, assim, perpétuos, né? É a mesma coisa? Perpétuos, futuros? Perpétuos, futuros é a mesma coisa. Quando aparece a perps lá, é futuro, né? Cara, eu chamo de tigrinho da Web3, né? Porque a chance de tu perder tendo zero conhecimento, eu considero que é maior do que tu jogar no tigrinho. No tigrinho, pelo menos, tu tem a chance de ganhar. Se tu vai operar futuro sem tu saber nada, tu tem, olha, uns 90%, 100% de chance que tu vai perder teu dinheiro. Pô, né? E pior que dá uma tentação que, tipo, às vezes... Se você faz parte de vários grupos de cripto e tal, aí você vê, às vezes, o pessoal tirando print, assim, 200 e poucos %, não sei o que. Caraca, maluco. Eu postei um print agora, eu fiz $200 antes de... shortando o BTC de ontem para hoje, né? Mas o que acontece? O próprio nome já diz. Quando tu tá operando futuro, tu tá operando o futuro. Tu tá fazendo uma aposta. Tu tá colocando o teu dinheiro e dizendo ou determinado token vai subir ou ele vai descer, né? Para te fazer isso com segurança e saber operar, o que tu precisa saber? Tu precisa saber macroeconomia, precisa estar muito por dentro das notícias que têm acontecido no mundo, precisa ver como está a liquidez do mercado e para onde ela está indo. Análise gráfica, né? Precisa saber Fibonacci, etc. Então, eu sempre falo, um cara muito bom que deve operar futuros maravilhosamente bem é o Vitor, né? Esse aí deve fazer dinheiro pra caramba. Esse aí tá maluco. Eu sou um cara até que... Quando eu entrei na Research, eu não sou um cara muito bom para gráfico, né? Não foi uma coisa que eu tive tempo de estudar profundamente, né? Eu sou muito cara em Research. Para quem não sabe o que é Research. Research é basicamente pegar um assunto, fazer uma pesquisa profunda e escrever um artigo como o artigo que eu escrevi. Sim. Eu sou muito bom nisso. Agora, se tu pedir para eu analisar um gráfico e te dizer para onde que o Bitcoin vai, Vitão, cola aqui, que ele precisa falar contigo, não é comigo. Então, o risco do futuros é esse. Se tu não tem essa expertise de saber analisar um gráfico e saber analisar o mercado, a chance de tu perder teu dinheiro é muito alta. Muito alta. E por quê, gente? O que acontece? O mercado, ele opera em altas e baixas, certo? Como qualquer mercado financeiro hoje opera. Quando tu tá fazendo uma aposta que o mercado vai subir ou vai descer, tu também tem uma range para tu fazer essa aposta, né? A range é sempre ao contrário. Se eu estou apostando que o mercado vai subir, eu tenho um limite até onde ele pode cair. Senão o mercado me liquida. O que é o mercado me liquidar? Basicamente é o mercado dizer, perdeu tua aposta, filho. Perdeu tua aposta. Que nem tu apostar se o Grêmio ou o Inter vão ganhar. Se tu apostar no Inter, que o Inter vai ganhar e o Grêmio ganhar, perdeu a aposta. É a mesma coisa. Então, quando eu abro um short apostando que o mercado vai cair,
Um short é o quê? Isso, short eu aposto que o mercado vai cair. Vai em queda. Long é porque vai Long subir. é porque vai subir. Entendi. Né? Tanto que o bom que sempre quando a gente vai operar futuros, todas as corretoras sempre facilitam. O long é verdinho, então verdinho para, né? Tô apostando no bem e o short é vermelho. Então, se eu apostei que o mercado vai cair, eu tenho até um limite onde ele pode subir para eu não ter minha posição liquidada. Que é o limite que o mercado diz, ó, até aqui eu seguro tua aposta. Se eu passar daqui, perdeu a aposta, filho. Já era teu dinheiro. O teu dinheiro vai virar liquidez do mercado. Mesma coisa o long. Quando eu aposto que vai subir, eu tenho até um determinado lugar para onde o mercado pode descer. Se ele descer mais do que aquilo, perdi a aposta, né? E é isso que esse protocolo de Hyperliquid está fazendo sucesso. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o mercado liquidou 2 bilhões ou 200 milhões em 10 minutos, é isso. Pessoal alavancado. Pessoal que tá alavancado, apostando na queda e o mercado do nada dá uma subida. Nesses últimos tempos tem sido ao contrário, né? O mercado buscou muita liquidez da galera alongando, né? Galera que tava que tinha aberto posição longada em valores baixos, o mercado caiu, buscou todas as posições e liquidou todo mundo. E aí querendo ou não, o preço também vai... Exatamente. Vai descendo, porque aí vai acontecendo vendas dali, né? Exatamente. Caramba, velho. E aí tu vê o preço do Bitcoin mudando assim. E a gente tem um grande problema hoje que uma boa parte, corretoras grandes como Binance, etc., tem muito dinheiro concentrado nelas. Então, para fazer manipulação de mercado para eles é muito fácil. Dia 10 o fatídico 10/10 que aconteceu no ano passado, né? Tem muita gente que acredita isso, que o CZ meteu o louco e sugou a liquidez de todo mundo. Porque ele tava Falaram que o pessoal não estava conseguindo botar margem. Exatamente, porque ele estava com muito dinheiro alavancado dentro da Binance, né? Foi a principal corretora em questão de liquidações, né, do mercado. Se a gente pegar tudo que o mercado liquidou e dar uma olhada para a Binance, foi a que mais capturou dinheiro do mercado. E esse dinheiro, querendo ou não, vai para dentro do bolso da corretora. E tipo, para a galera que está em casa, essa parte de futuros é algo muito avançado, né? Totalmente. Você que está entrando agora não entra nesse negócio agora, Futuros é uma coisa que eu tô 2 anos criando conteúdo para iniciantes e eu nunca falei sobre futuros. Nunca. Apesar de praticar, tipo... apesar de eu praticar de vez em quando, né? Quando eu vejo uma calzinha da Research lá, etc., alguém fala alguma coisa que alguém que eu sei que sabe muito mais do que eu, aí, tu bota um dinheirinho lá, faço a minha apostinha, né? Mas baseado numa call de alguém que sabe muito mais do que eu. Agora, se dependesse só de mim analisar um gráfico, é um mercado que eu jamais entraria. Não é pra mim. É tua praia. Não é minha praia. Sim, isso é bom reconhecer isso. Exatamente. Cara, quem trabalha com Web3, quem trabalha com mercado financeiro, que trabalha colocando seu dinheiro em alguma coisa, tem que trabalhar com aquilo que tem muita certeza, né? Mexer com aquilo que tem muita certeza, né? A minha certeza e o que eu sei fazer é trabalhar com airdrop. Hoje, os meus trabalhos eles são baseados muito em marketing, em UI também, né? Ver como que está a experiência do usuário dentro de um aplicativo, etc. Eu sou muito bom nisso, né? Então, eu acabei pegando esse mercado, né? Por conta da minha experiência que eu tive lá atrás com venda online. Eu vi que tinha uma oportunidade nisso e fui para isso, né? Então, hoje eu trabalho fixo nisso, né? Tenho 2 filhos e esposa, então por que eu decidi ir, querendo ou não, entre aspas, para um trabalho fixo dentro da Web3? Porque é um mercado que só tem crescido, falta muito profissional e automaticamente eu estou garantido. Não importa se o mercado vai cair, vai subir ou vai cair. Tô ganhando, tô ganhando em dólar, é 100% remoto, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. E tô garantido. Sensacional, entendeu? Sensacional, perfeito. Você falou de airdrop. O que é airdrop? Eu já sei que é airdrop, mas só que pra galera aí que tá... Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar um bom exemplo aqui. Criei esse celular, tá? Antes de eu soltar ele pro mercado, eu preciso saber se ele é bom ou ruim ou se as pessoas vão gostar dele ou não, tá? O que eu faço? Eu tenho 2 opções. Eu posso pagar uma empresa especializada que vai testar ele para mim e vai me dizer se ele é bom ou ruim, né? Com uma porcentagem de acerto X lá e vai me cobrar muito caro, tá?
Ou eu posso chegar e dizer para o mercado, gente, vou lançar um telefone, tá? Tô com 100 telefones aqui que eu vou disponibilizar para vocês em fase beta, vocês vão testar, tá? E para quem mais testa, vai ter um aplicativo dentro do celular para vocês utilizarem, testarem todas as funcionalidades dele, câmera e etc. E quem ficar mais tempo dentro do aplicativo testando o celular, no final vai ganhar uma recompensa em token da empresa do telefone. Ou em dólar, já que a gente está usando a Apple, a Apple vai chegar lá, quando tu devolver o celular, tu vai ter uma quantidade de dólar para receber. Isso, de forma bem arcaica, isso é airdrop. Empresas desenvolvem produtos dentro da Web3. Elas precisam testar esses produtos e testar as redes onde elas, e os contratos onde elas estão operando para ver se estão funcionando bem. O que elas fazem? Lançam testnets. Dentro dessas testnets, elas chamam as pessoas. Fiz um produto aqui maravilhoso, preciso testar, estou lançando a testnet, vai durar 6 meses. No final vai ter o meu token e quem testar mais e ficar melhor na leaderboard vai ganhar o meu token de graça. Isso é um airdrop. Ou dentro das perpdex, né? Quem vir aqui dentro da minha corretora, movimentar mais volume, gastar com mais taxas, testar o meu produto ao máximo possível, vai acumular pontos no final, vai ganhar um airdrop. Então, o airdrop basicamente é uma recompensa que as pessoas ganham por testar produtos dentro da Web3. Uhum. E é um mercado para você que ainda vale a pena? Deu uma caída? Deu uma caída. 2024 foi absurdo. Sim. Tá? 2024 foi absurdo. 2024, eu peguei desde o meu primeiro conteúdo que eu criei em fevereiro até dezembro de 2024, a gente está falando de 10 meses, a minha comunidade em airdrop fez quase 600 milhões de reais. Caraca, meu. Só de airdrop. Mas quantos airdrops vocês pegaram? Vocês têm noção de quantos produtos Não, diferentes? corrigindo, eu falei milhões, 600 mil. 600 mil dólares. Mas, tipo, a minha comunidade. Quantas empresas diferentes? Foram, se não me engano, 112 airdrops. Caramba, cara. Eu falei que eu fazia live, né, em março. Se a galera olhar lá no meu canal, as lives de março até lá quase final do ano, eu começava a fazer live 8 da manhã e eu parava às 6 da tarde. Era 10 horas de live. Estudando só airdrop. Só airdrop e testnet. Era porque tinha muito projeto. Então, era o dia inteiro, 10 horas, estudando projetos novos, vendo quanto tinha arrecadado, do que o projeto tratava, quem que estava por trás, vendo se tinha fundamento, né? Se aquele produto ia ter usabilidade no final, porque com tudo isso a gente conseguia ver se ia ser um airdrop bom ou ruim, né? Porque não fazia sentido interagir, por exemplo, com um protocolo que a equipe era picareta, não tinha investimento nenhum e o produto não servia para nada, só ia perder tempo. Né? Você faz mais uma análise fundamentalista ali exatamente, do projeto para saber se o airdrop dele vai ser bom ou não. Então, a gente passava o dia inteiro fazendo isso. E aí, chegou numa época que a gente estava fazendo e visualizando 250 airdrops ao mesmo tempo. Então, eu acordava, abria a live 8 da manhã, era 250 airdrops que a gente ia passando todo santo dia fazendo interação. Cara. Que isso? É um trampo do caramba. Mas aí também, depois, a recompensa vem. Né? Tipo... Então, deu pouco mais, se não me engano, foram 614 mil dólares... que eu somei os prints de toda a galera que mandava print na comunidade que eu tinha um Discord, né? E aí, cara, 112 projetos. E aí, pra agora, tipo, você vê que deu uma diminuída. Não, totalmente. Não. O que tá pagando airdrop agora é perpdex. Só que qual é o problema da perpdex? Tem que operar futuro. Isso. Então é uma coisa que eu não falo. Por quê? Porque arrisca muito dinheiro da galera que me acompanha. Ao mesmo tempo, o airdrop é muito caro. As pessoas, quem farma e ganha bem, tem que ter muito dinheiro para aportar, né? Então... Quais são as que estão mais no hype aí de perpdex? Sei que tem a Hyperliquid aí. A Hyperliquid, né, é a maior hoje, né? E que ainda está dando airdrop. Tem quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares para distribuir ainda de airdrop. É dinheiro pra caramba. E tem alguma concorrente dela, tipo... Então, o que tá para sair hoje que eu vejo que vale a pena? Backpack, né? Um produto muito bom. Paradex. Eu também, tenho visto uma galera operando... Que é da Paradigm, né? Então, também muito boa.
Tem a Sodex, que é da Social Value, que querendo ou não, a Social Value hoje é um dos melhores sites para a gente ver, pesquisar, fazer research a respeito de ETFs e tudo mais, pegar dados on-chain. Muito bom o portal deles, tem a Sodex deles. Deixa eu puxar aqui na cabeça se vem mais alguma. Eu acho que as principais são essas. Vamos deixar só 3 aqui pra galera não... Que aí são as 3 que estão... são as 3 principais e que provavelmente vão pagar mais. Que fazem mesmo trampo, assim, do que a Hyperliquid faz, né? Exatamente. Tipo, ó, Backpack a galera tá imaginando que vai sair com um FDV de 500 milhões, pelo menos, né? Então, vai dar um bom dinheiro. Sodex, ela já tem o token da Soso, né, da Social Value, vai pagar em token Soso. A quantidade de tokens que eles têm para distribuir é 75 milhões de dólares de airdrop. Então é muito dinheiro também. E tem a Paradex, que querendo ou não é da Paradigm, é um dos maiores fundos capitais que tem no mercado hoje, né, que também com certeza vai liberar muito dinheiro. E uma coisa que eu gosto da Paradex é que eles estão lançando um produto bem como a Backpack, eles estão lançando um produto muito robusto. Então não vai ser só Perpdex. Vai ter cartão, vai ter wallet, vai ter... legal. Vai ser bem completão, né? Vai ser bem completão. Então são 2 produtos assim que são muito completos. Já a Sodex é mais Perpdex mesmo, swap, futuros, TradeFi, é isso, né? Já a Backpack e Paradex não, são produtos mais completos, assim, é como se fosse um bancão gigante, sabe? E essas Perpdex, tipo, se for comparar com uma corretora, elas têm uma diferença, né? Elas são descentralizadas. Exatamente. Você não precisa fazer KYC ali dentro. Isso, exatamente. A diferença fundamental de uma SEX, de uma DEX é essa. Enquanto a SEX a gente já tem o C descentralizado, a DEX tem o D descentralizado. Então, uma tem KYC, né, onde tu tem que tirar fotinho do rosto, documento, endereço e tudo mais. E a outra não precisa, basicamente, tu vai lá, conecta a carteira, toca o pau e usa. E aí todas essas fazem nesse sentido, tipo Hyperliquid, a Paradex, todas elas... A Backpack não. Backpack vai ser SEX. Entendi. Backpack tem KYC. Muito bom, cara. Inclusive é uma coisa que a gente tem conversado, porque como ela promete talvez pagar muito, vai ter gente aí que tá pensando como é que vai fazer para receber todo o dinheiro, porque como ela é SEX, né? E com todas as regulamentações que tá vindo, e ela, querendo ou não, a Backpack é uma das SEX que vai ter mais... como é que se diz? Autorizações governamentais para funcionar em países. Então, ela vai ter autorização para funcionar nos Estados Unidos, vai ter certificação americana, ela tem a certificação de Dubai lá, né? Então, por conta disso, a galera está muito preocupada que provavelmente, dependendo do valor, corre risco de, com todos os movimentos que a Receita tem feito agora, acabar chegando, né? Esses dados por conta desse valor absurdo. E aí, ela ainda não lançou isso daí? Não, ainda não. E as outras já estão rodando? A Sodex, que eu falei, já tem o token da Soso, então quando ela saiu o airdrop, o token já é líquido. Backpack ainda não teve o TGE, então o token não existe. E Paradex também ainda não. Paradex ainda não? Ainda não, vai ser o token DIMI, se não me engano. Mas o produto já está rodando. Sim, o produto está rodando, como se fosse uma testnet, né? Entendi. Mas ainda não tem a mainnet por conta disso. Não tem um token que a gente chama de governança, né? Entendi. Precisa ter um token para ter uma governança e dentro dessa governança ter a mainnet, que a gente chama. Então, tipo, um resumo básico para o cara que... A gente voltando um pouco... Para o cara que está chegando agora... Pô, isso não é para você. Exatamente. Só deixando claro. Não. A parada é você se aprofundar nas bases, né? Blockchain, carteira, que é um token, que é uma cripto, que é um stake, um swap, essas paradas exatamente. assim. E você ir caminhando ao longo do tempo para uma pool de liquidez, o que é uma pool, essas coisas assim. Stake, estudar um pouco... Tem muito airdrop de stake também, tem protocolo. Tem protocolo de liquid staking que lança, que a galera vai lá e faz o stake de dólar, por exemplo. Isso fica gerando pontos, né, dentro do protocolo, que está em testnet, por exemplo, ou que está num beta. E esses pontos depois viram airdrop do token do protocolo. Basicamente, tu está com uma moeda segura que é dólar, deixando dentro do protocolo, está recebendo APY por isso e contando pontuação. Qual que é o risco? É um protocolo novo. Se o protocolo for hackeado e etc., né? Tu pode perder teu Tem algum dinheiro. que tu pode indicar aí pra galera? Ou não? Que preste, por enquanto, não.
Os principais já saíram. Então, inclusive, eu tô na espera que saia alguma coisa que preste com relação a isso. Uhum. Cara, eu queria, a gente caminhando aqui, queria falar um pouco sobre a tua viagem que você fez pra Ever Valley. Sim. Tipo, Eu e o Vitão fomos lá para Paraguai. Vocês foram com Casta, o Bruno Limão também Isso. foi. Cara, eu acompanhei os stories de vocês, foi bem legal, assim, acompanhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa empresa, né? Tipo, o que você viu lá, como é que ela funciona, a questão das mineradoras, no Paraguai, né, que fica. Inclusive tá aqui, ó. Então, bem maneiro, cara. Cara, foi uma viagem incrível. Eu tô há 2 anos só em cripto, né? E desde que eu entrei em cripto é uma coisa que eu pensei, cara, provavelmente é uma coisa que eu nunca vou conhecer. Eu nunca vou conhecer uma mineradora de Bitcoin. Primeiro porque é um investimento muitíssimo alto, né? Não é para qualquer um. É muito investimento e ao mesmo tempo a parte de segurança é muito forte. Quem faz a parte de mineração cuida muito da parte de segurança. Então não divulga onde que a não é qualquer pessoa que vai, não né? divulga onde que a mineradora tá, não leva qualquer pessoa lá. É um esquema de segurança muito forte. Cara, foi um privilégio, então. Não, totalmente, maneiro, totalmente. Muito maneiro. Totalmente. Então fazer essa viagem e conhecer todas as plantas de minerações da Ever Valley, cara, foi muito incrível. E o que é melhor? Além dessa parte de conhecer toda essa parte de infraestrutura, realmente como o Bitcoin é minerado, né? Quais são todas as complexidades para isso funcionar, é principalmente ver que é um projeto que preza pela transparência, que tipo, desde a primeira vez que eles me convidaram para ser embaixador, eu disse, não, eu queria conhecer antes, será que rola de conhecer a estrutura, ver, etc. E sempre super abertos, super, hiper, mega abertos. Então, isso que me deu toda a confiança para ser embaixador do projeto, né? Um projeto hoje que a gente está há 3 meses já estou como parceiro do projeto. Maneiro. Indico para todo mundo, exatamente por conta dessa confiança de ter visto que eles já fazem, né? O que está pronto, o que já está funcionando, e ao mesmo tempo a gente já ter conseguido ter visto tudo que está por vir. Porque a gente está falando de pelo menos mais 6 mineradores que eles vão colocar para fazer, para minerar. Tem uma outra área também que eles estão preparando para receber mais mineradoras. Eles estão também é uma coisa que eles estão fazendo, que é a troca de tecnologia. Conforme as mineradoras elas estão se aprimorando, eles também estão aprimorando, então estão fazendo esse investimento de troca de máquinas, né? E a coisa que mais me surpreendeu é que eles mesmos que fazem a manutenção, né? Não precisa mandar para a China uma anti-miner, por exemplo, e perder todo esse tempo. Não, eles investiram até nisso. Mandaram galera lá para fabricante aprender como faz toda a parte de manutenção, compraram equipamento específico para fazer a manutenção, e a manutenção é feita toda lá, né? E ainda tem 2 centros de suporte para fazer essa manutenção das máquinas, né? Em 2 locais estratégicos, exatamente por conta disso. Para os outros lugares que não estão entre esses 2 lugares, então ficar perto para levar. E isso ao mesmo tempo não deixa a máquina parada, porque querendo ou não, máquina parada em mineração é dinheiro. Exato. É a mesma coisa que eu abrir uma fogueira aqui e ficar jogando nota de 100, tá ligado? E como é que funciona a Ever Valley? Tipo, por que uma pessoa compraria a Ever Valley ao invés de comprar Bitcoin? Vamos lá. A Ever Valley ela é um token, tá? Então tem o token EVA. Esse token ele tem 21 milhões de unidades, né? Então ele não pode ser mais igual Bitcoin. É igual Bitcoin. Não pode ultrapassar esse número, ele não pode ser criado mais tokens, mintado mais tokens, nem nada. E o que dá o lastro para essa Ever Valley é um cofre que é onde entra a mineração de Bitcoin. Então, por que a galera compra EVA e não compra Bitcoin? Porque o Bitcoin tu está comprando ele e está comprando o Bitcoin propriamente dito. Quando tu está comprando EVA, tu está investindo na mineração do Bitcoin. Então, eu tenho um cofre que ele cresce diariamente com a mineração e quando eu compro uma EVA, eu estou comprando um pedaço desse cofre. Entendi. Entendeu? Então, eu estou comprando um pedacinho dele. E como ele é um cofre que sempre cresce diariamente, porque a mineração ela acontece 24/7 e automaticamente, como está sendo investido mais, a tendência dela é sempre aumentar por conta dos investimentos da EVA. Então, esse pedaço, né, do cofre ele tende a sempre se valorizar. Porque vai sempre ter mais Bitcoin lá dentro. Por eu acreditar que o Bitcoin, querendo ou não, é um token que ainda não alcançou seu potencial de valor que ele tem, né? E ao mesmo tempo com os investimentos que a EVA faz para aumentar essa produção de Bitcoin. Então eu estou comprando um pedacinho do cofre enquanto eu seguro o EVA. E o que isso acabou acarretando?
teve muito investidor que viu que isso realmente era um bom negócio e o preço da EVA, ela acabou meio que se distanciando do preço de queima do cofre. Porque quando tu tem EVA e tu tem um pedaço do cofre, tu pode ir lá queimar teu token EVA e pegar Bitcoin no lugar, né? Fazer um burn ali. Isso, faz o burn e recebe Bitcoin no lugar. Só que o que acontece? O preço hoje para fazer o burn no cofre principal, ele está muito distante do preço que está do token hoje. Por quê? Porque muito investidor acabou comprando token, acreditando no projeto e vendo que realmente o cofre ele tem solidez, né? Porque como a gente está falando de blockchain, qualquer pessoa consegue ir lá no site da Evervalue e conferir quanto de Bitcoin está entrando, né? Qual que é o endereço do cofre e através do endereço conferir. Ontem entrou tanto, ontem entrou tanto, ontem entrou tanto. Então, se eles dizem que entra tanto por semana, soma 7 dias, realmente está entrando isso, né? Então, toda essa segurança que o projeto deu, automaticamente fez a adoção do token ser muito alta. Então, como embaixador, é até uma coisa que o Casta fala, que eu concordo totalmente. Meu papel como embaixador não é vender o token, não é convencer a pessoa a comprar o token. Meu papel é explicar o projeto. Para as pessoas fazer a sua análise e ela decidir se vale a pena ou não comprar. Só que aí, como aconteceu esse distanciamento do valor, né, do valor de burn do cofre principal para o preço que o token está hoje, o que a Evervalue fez? Para, né, premiar a galera que acredita no projeto que tem token hoje, ela criou o Burn Vault Boost, que é um cofre onde ele tem um limite, uma faixa limite de tokens EVAs que podem ser queimados nele. E o valor de burn nesse cofre é muito mais próximo do valor que o token está hoje, né? Por que eles fizeram isso? Para dar segurança para quem está comprando hoje num valor alto, saber que se ele tiver uma emergência, ele tem para onde correr, né? Para conseguir sua liquidez de volta, né? Então, isso não é nem uma... É a Evervalue te dizendo, tu confia no nosso projeto, mas a gente sabe que emergências podem acontecer ou que tu tem que ser livre para vender quando tu quiser. Então, a gente vai criar esse cofre aqui, ele vai ter um lastro menor, né? Um número de tokens EVA limite que ele pode ser vendido até acabar a quantidade, a liquidez que tem dentro do cofre, mas para quem quiser vender, a gente tem esse cofre aqui que vocês têm para onde correr. Então, isso acabou dando mais confiança ainda. Depois que saiu o Burn Vault Boost, em vez do preço do token cair, que seria as pessoas vendendo o token, né? Ou saindo do projeto. Não, muito pelo contrário. O valor aumentou. E essa é a vantagem do projeto. Como é um projeto que já tem os 21 milhões de tokens criados, né? E eles já estão no mercado, toda vez que alguém troca token por Bitcoin, é token que é queimado. E sempre quando se queima token, tira token do mercado, o preço tende a subir, né? Porque não é uma venda. Ou seja, não existe mais os 20 milhões, provavelmente. Muito provavelmente ter muito menos. Muito provavelmente não. Eu não tenho o número aqui exato hoje de quantos tokens existem, mas com certeza não. Com certeza não. Interessante. E aí, quando vocês fizeram a viagem lá, quantas plantas que vocês foram? Cara, são 6 plantas. 6 plantas em cidades diferentes, né? Cada planta tem planta com uma mineradora, um container, né, de mineração com 200 máquinas. Cada container cabe 200 máquinas, né? Então, tem planta com um container, tem planta com 3, tem planta com 4. Tem uma planta lá que é perto de uma subestação de energia que consegue fornecer até 6 megawatts, aí vai ter 6 containers lá. Então, a quantidade de containers em cada planta depende muito do contrato de energia que a Evervalue tem e quanta energia consegue ser entregue dentro de cada planta de mineração. Então, é isso que determina quantos containers de mineração terão, né? 6 megawatts, cada container consome 1, então dá para colocar 6 containers. Teve outro que a gente foi que é 4 megawatts e tinha 3, né? Eles estavam com 1 megawatt lá sobrando. Então, foram 6 plantas e hoje são 2.021, se não me engano, mineradoras funcionando 24/7. E se paga, né? Total. A gente fez eu e o Vitor, a gente fez o custo de Capex e Opex, paga todo o custo
e sobra o suficiente, que é o que entra no cofre tranquilo, para pagar pessoal também, toda a estrutura. Tá bem direitinho. Bem bacana. E olhando assim para concorrente, tem algum no mercado que faça algo parecido? Que faça algo parecido e tenha essa estrutura que eu conheça, não. Mas vou ser sincero, eu não pesquisei também. Sim, sim. E ali no Paraguai também a energia é um pouco mais barata, né? Um pouco? É. Bem mais barato. A gente até foi lá na Itaipu, né? A gente visitou a Itaipu também. Então, a diferença é muito gritante? De valor de energia, sim, é muito gritante. A gente está falando aí de pelo menos uns 50% menos. Nossa. Mas principalmente, não é só energia, tem toda a parte de imposto, carga tributária. Sim. Inclusive para importação, né? Para fazer a importação das anti-miner, das mineradoras, só da parte de tu importar no Brasil já seria totalmente inviável. Porque se a gente fosse nem entrasse no assunto de energia e ficasse só no assunto de importação, só o imposto de importação já torna o negócio inviável, né, aqui no Brasil. E aí tem toda a parte energética que acaba sendo muito mais caro. Pode crer. Coquinha, pra gente caminhar pro final aqui, pro pessoal um pouco mais avançado, a gente que tá procurando próximos meses, assim, olhando para os próximos meses. O que vocês lá da WeSearch, a galera, tem olhado, assim, para qual fluxo que vocês têm olhado o mercado? Para qual caminho? Cara, a primeira coisa, a gente tem feito muito DCA de Bitcoin, né? Muito DCA. Uma coisa que a gente tem olhado também por isso que eu falei da Zama. Zama foi um projeto que a gente olhou lá e viu que tem um bom potencial por conta da tecnologia, que é uma tecnologia que só eles têm, foram eles que criaram, a FHE que a gente falou aqui, e que a gente vê que para adoção institucional é uma tecnologia que tem que ser usada. É batata, não tem hoje não tem outra tecnologia para correr, né? Para onde ir. Então, tende a ser um projeto que possivelmente possa ter um crescimento muito bom. Outra coisa que a gente tem olhado também, tem procurado como entrar no mercado de predictions, mas sem entrar no prediction totalmente em si, né? Sem entrar no cassinão do prediction. E a gente tem olhado muito para oráculos, né? Para quem não sabe o que é oráculos basicamente são projetos onde eles pegam dados do mundo real e levam para dentro da blockchain, né? E então a gente tem olhado muito para oráculos, e isso para prediction é muito importante. Então um projeto que a gente tem olhado que muito é o da Redstone, né? Inclusive a Redstone é um oráculo que tem parceria com a Cauchy. Então por conta disso eles conseguiram a aprovação do órgão governamental do governo americano lá para operar junto com a Cauchy dentro dos Estados Unidos. Então o único oráculo hoje do mercado que tem essa aprovação, tem essa regulação, né, junto com a Cauchy. Então a gente tem olhado para a Redstone por conta disso. Outra coisa interessante que a gente tem olhado para a Redstone IA, do jeito que está indo, vai precisar de oráculo também, né? Por causa da bolha de IA. Sim. Então a Redstone já está preparando produtos visando, né, esse mercado de IA também para ser oráculo para IA. Então é outro projeto que a gente tem olhado. O preço do token está lá embaixo. Só que se a gente pegar a quantidade de valor que o oráculo está levando do mundo real para dentro da blockchain, a gente está falando de 22 vezes mais ou menos o valor que ele tem em oráculos, né? Levando para dentro da blockchain, perto do valor que ele tem de FDV hoje. Se a gente pegar a Chainlink, que é a principal, né, rede de oráculos hoje, para oráculos, a gente pega e divide o valor 3x. Caramba. Então é um token que ele está bem subvalorizado, né, pelos dados que a gente está vendo. Não é dica de investimento, obviamente, mas olhando por esse lado, é um token que tem um projeto que tem muito para crescer, né, por conta de tudo que eles estão desenvolvendo. Tem um potencial ali. Mas a gente está falando de Web3, sim, né? Sim. Tem todo o potencial do mundo, o produto é muito bom, a tecnologia é muito boa, os desenvolvedores são extremamente competentes, né? Tem uma visão assim muito boa do mercado, mas o token meio que está nos valores mais baixos que já tiveram. Pode ser uma grande oportunidade? Pode, mas
pode continuar não subindo depois que eles lançarem também, né? Mas é uma coisa que a gente tem olhado assim com atenção. E, cara, do jeito que o mercado tá, é fazer DCA. A gente não tem muito pra onde saber, né? Sim. A gente teve surpresa aí também do presidente do Fed, que o Trump anunciou o Warsh lá e não era nem perto do que a gente imaginava. Pô, não entendi nada, né? Mas o mercado de preditivos estava todo mundo falando que ia ser o outro cara. Né? Exatamente. O outro Kevin lá, né? E aí acabou saindo o Warsh. Saiu o Warsh, que era um cara totalmente hawkish. E agora... Mas ele tem mudado o discurso, né? Ele mudou muito o discurso nos últimos tempos, antes da nomeação dele, né? Antes do Trump nomear ele, eu acho que é mais dizendo isso. Porque ele já entrou já? Não, ainda não. Porque se ele mantivesse o discurso que ele tinha antes, provavelmente ele não seria escolhido, né? Então, eu acho que ele meio que está mudando por conta disso. Mas o mercado não sabe ainda. A gente está meio que nessa do mercado sem saber para onde ir, muito por conta disso. Porque no passado ele falava uma coisa, agora no presente ele está falando outra. Aí quando ele assumir, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele está falando agora ou vai manter todo o histórico de convicções que ele tinha antes? Né? Aí o mercado não está... E o mercado lida muito mal com incerteza, né? Totalmente. É melhor ter a certeza de que ele vai fazer... Isso. Vai cortar juros ou que ele vai elevar juros, enfim. Exato. Ou manter os juros do que você ficar naquela do tipo, para onde vai? Exato. O mercado se move muito mal em incerteza. Cara, mas muito bom essas dicas de, tipo... Não conhecia essa Redstone, né? Redstone. Muito legal essa dica aí, galera. Não é dica de investimento. Estudem o projeto. É pra vocês estudarem o projeto. Porque o nego vai sair comprando esse negócio. E também a questão do DCA de Bitcoin. Pô, é um dos momentos raros que a gente tá tendo hoje, né? Cara, Bitcoin tá barato. Você viu o negócio chegando a 120 e poucos mil dólares, hoje está metade do preço. Então, por que você compraria naquele momento e não compraria agora? Cara, não mudou nada. Bitcoin continua o mesmo. Só tá com promoção de 50%. Exatamente. Então, aproveita, cara. Tipo, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, cara. Exato, é isso aí. E, cara, a gente está fazendo DCA porque se a gente olhar os dados, pode cair para até 40 mil. Mas a gente não sabe. Exato. E aí tu vai olhar os profetas do Apocalipse que estão vendo que vai cair para 30, aí a gente vai acompanhar o Wallet, etc. Tá todo mundo fazendo DCA. Se esse cara tivesse a certeza mesmo, ele esperava. Exatamente. Então, é isso que a gente olha, entendeu? É isso que a gente analisa. Porque, cara, se quem tá falando que vai cair para 30 tá fazendo DCA, é porque ninguém tem certeza de nada, cara. Exato. E a melhor coisa é isso. Aproveite o bonde enquanto ele tá aí, né? E tem a oportunidade de aproveitar, do que de repente está todo mundo errado e voltar para 100k. E aí tu perdeu a chance. Exatamente. Entendeu? Pra gente finalizar, cara, eu queria que você desse 3 dicas. Pode ser 3... eu tava pensando aqui, poderia ser 3 leituras, vi que você é um cara bem estudioso, ou 3 materiais que você recomenda para quem tá começando nessa área de cripto, que te ajudou bastante. Vamos lá. Primeira coisa, testnets. Estudem muito sobre testnets. É o melhor caminho para vocês aprenderem o que é blockchain, como ela funciona e principalmente os princípios básicos, que é wallet, conexão de wallet, Pocket. Ninguém vai saber, quando eu falar de Pocket, ninguém vai saber o que é. Tu sabe o que é? Não. Tô aqui viajando. Tá, eu vou explicar então. Explica aí. O que a Pocket faz? A Pocket ela é uma extensão que funciona junto com a tua wallet, tá? Qual que é o grande problema para quem é iniciante na blockchain? Cair muito em scam, né? Scam, para quem não sabe, vamos supor que tu conectou tua wallet num lugar lá, num determinado protocolo, e esse protocolo tá querendo te roubar, né? Se tu conecta e tu coloca lá que tu quer transferir $20 e o contrato é malicioso, ao invés de transferir $20, ele vai pedir uma aprovação para te transferir todo o dinheiro que tu tem na tua carteira. Tá? E aí tu assinou uma vez, se lascou. Qualquer dinheiro que vai cair dentro da tua wallet, ele é sugado automático, né? Que é um contrato inteligente. O que a Pocket faz? Quando tu clica para fazer a transação, a Pocket no back-end ela faz a transação e ela volta te dizendo o que vai acontecer se tu clicar. Entendi. Entendeu? Então, quando é um contrato scam, quando é um site scam,
aparece uma tela vermelhona assim na tua tela, mostrando que, tipo, tu tá querendo mandar $20, mas se tu assinar esse contrato aqui, tu tá mandando $5.000, por exemplo. E ela aparece o valor da transação, entendeu? Então, ela é uma extensão que funciona no back-end e sempre que, antes de tu confirmar uma transação, ela vai abrir uma tela e vai te dizer, ó, essa transação aqui que tu colocou para ser feita, ela vai ter esse resultado. Então, aí ela te dá sempre Isso é uma extensão que tu coloca no browser? Isso é no browser. Ela funciona junto no browser. E aí ela sempre vai te dizer o que vai acontecer. Se não for acontecer nada, ela só vai te dar um ok, beleza? Tu só confirma. E se for uma transação maliciosa, ela vai te avisar antes. Então é muito bom para quem está iniciando, para não acabar confirmando transação, perdendo um pouco de dinheiro que talvez tenha conseguido, né? Em coisas assim. Então, esse é um dos princípios básicos. Pocket, wallet, o que é swap, pool de liquidez, que a gente conversou aqui, staking, bridge, como que uma bridge funciona, né? Toda essa interação, que é uma interação básica, todo mundo vai utilizar todo santo dia, trabalhando com Web3, vai acabar utilizando isso. É o principal, assim, a principal dica. Comece por aí antes de querer estudar qualquer outra coisa. Eu quero comprar Bitcoin. Estude primeiro o básico do básico para depois tu ir comprar cripto. Porque não adianta tu ter a cripto e se acontecer qualquer coisa tu não saber o que fazer, né? Ou aparece e... Isso é uma boa dica também para a galera não perder a oportunidade. Porque quando tu entra em cripto, quanto mais tu estuda, mais oportunidades tu vê. E se tu não estuda e vem alguém te dizer, tem alguma coisa muito boa na Solana. Aí tu vai pensar, eu tenho Bitcoin. Como é que eu levo para Solana? O que é Solana? Exato. Que carteira eu uso na Solana? Entendeu? Então tem que saber... Vão vir várias perguntas ali. Exato. Então tem que fazer esse estudo previamente para tu ter um preparo. Né? Para tu ter um preparo. Ninguém sai comprando tesouro direto sem estudar o que é tesouro direto, pô. Né? Não sai com um cara chega na rua ali e te diz, compra tesouro direto aqui que tá pagando muito. Tu não chega em casa, vai lá e compra e depois vamos ver o que é isso depois de comprar. Não, tu sempre pesquisa antes. Né? Então blockchain é a mesma coisa. Show. Outra coisa se tu já tá em blockchain e não tem hard wallet, compre uma hard wallet. Né? Compre uma hard wallet, gente. Por quê? Porque a única coisa que te protege 100% é uma hard wallet. Se tu tem só carteira normal que tá no teu computador e etc, nada impede de um dia tu clicar num e-mail e perder tudo. Absolutamente tudo. Né? E agora, com todas as regulamentações que está acontecendo, também acaba sendo uma proteção até contra isso. Né? Exatamente. É uma baita de uma proteção contra os governos. E a terceira dica que eu dou para quem quer começar a utilizar cripto no dia a dia, como a gente... Stablecoin tá, né? É o assunto do momento, digamos assim. E quer manter privacidade, estuda em P2P, gente. Estuda em P2P. Hoje já tem protocolos de P2P excelentes que tu usa... Já usou P2P.me? Não. P2P.me é um protocolo onde eu consigo te mandar um Pix para você. Tu vai receber em USDC, só que o dinheiro não vai passar pela tua conta. Vai cair na minha carteira direto. Cai direto na tua carteira em USDC, eu mando o Pix pra ti, mas o dinheiro não passa pela tua conta bancária. Entendi. Então estuda em P2P, porque pra privacidade isso é muito bom. Muito, muito, muito bom. Com todas essas instruções normativas. Show de bola. Então, P2P.me é o protocolo do P2P que eu uso. Consegue fazer até $600 por transação, são até 10 transações por dia, então dá para movimentar até $6.000 por dia. E o aplicativo, top, ele é muito fácil, é que nem o aplicativo de banco. Eu vou mostrar para ti, a galera não vai ver, mas... Já faz um Pix para mim. Esse aqui é o app, tá? Então, comprar o SDC, basicamente, é quando tu quer receber um Pix de alguém. Então, tipo, tu quer, se tu for quero te pagar R$500, Coquinha. Eu vou clicar em comprar o SDC, vou colocar que eu quero receber R$500, ele vai me dar um Pix de um terceiro. Eu vou passar esse Pix pra ti. Tu vai mandar os R$500 nesse Pix e vai cair direto pra mim o SDC Aí aqui. Você acaba vivendo em dólar mesmo. Exatamente. Né? Tipo, cara, eu quero receber em dólar aqui. Aí a galera vai perguntar, tá, beleza, mas tô no mercado, quero pagar o mercado com Pix.
Tem aqui o desenho do QR, tu clica, coloca o valor que deu o valor das compras que tu fez, vai abrir a câmera, tu lê o QR e tu vai pagar em USDC. O mercado vai receber direto o Pix lá em reais e tu vai gastar o USDC. E tu vai gastar o USDC. Só que qual é a vantagem? Quem vai pagar o Pix no mercado não é tu, não vai passar pela tua conta. Vai ser um dos merchants da P2P. Uhum. Então eu consigo movimentar valor tanto para receber quanto para pagar sem passar nada por conta bancária minha. Tá passando por um merchan da P2P, que é uma pessoa física comum, que tem um limite de operações dentro do limite que a Receita impõe, que é até $5.000, e que basicamente não vai ter nenhum reporte, tanto para mim, quanto para o merchan, quanto para pra pessoa que está me pagando, entendeu? Cara, e para quem quer privacidade, isso daí é uma ótima alternativa, mano. É o melhor... Se alguém quiser 0x Coquinha lá no Twitter, eu tenho um tutorial completo em vídeo explicando o que cada coisa faz da P2P, como utilizar bonitinho, né? É o melhor lugar para quem quer sair de real e entrar em USDC, e para quem agora tem o USDC, quer mandar dinheiro, quer pagar outras coisas no Pix. Eu só pago minhas contas desse jeito. Pô, irado. Coquinha, muito obrigado. Só peço pra você falar suas redes, como é que o pessoal te acha aí, entra em contato com você. Cara, é 0x Coquinha em tudo que é lugar. Instagram é 0x Coquinha, Twitter é 0x Coquinha, LinkedIn 0x Coquinha. Pesquisou 0x Coquinha, vai me achar. Até no Google, se colocar só 0x Coquinha, o Google vai dar todas as redes sociais lá. Todos os lugares que eu estou. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Foi um prazer estar aqui. E quem quiser aprender sobre blockchain, é iniciante, entra nas minhas redes lá, me manda uma DM que eu ajudo todo mundo. Show de bola. Para você que ficou até o final aqui com a gente, meu muito obrigado por assistir mais um episódio com a gente. Tamo junto e é isso aí. Valeu. Valeu, galera.